Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Alô galera, aqui é o seu amigo Celso do Alba. Tô aqui com o nosso irmão rubro-negro Marcos. Assistam, curtam, sigam o canal do nosso irmão lá no YouTube. Na certeza que o Flamengo tá revertendo esse quadro. A nação rubro-negra merece raça, não é isso, mano? Isso aí. Fala lá no nosso canal. Valeu, ontem eu estava lá no Maracanã com meus filhotes. Tamo junto. Valeu, Celso. E aí, Celso, beleza? Grande Celso do Alba. Grande rubro-negro, acima de tudo rubro-negro. Grande representante do povo. Valeu pela moral, Celso. Tamo junto. Antes de mais nada, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho e deixando aquele like. Aquele like bacana. Galera, então vamos falar do jogo Flamengo e Sport Cristal realizado ontem no Maracanã de 21h30. O Flamengo ganhou o jogo de 2-1, gols de Isla e Pedro. O Flamengo jogou com a seguinte equipe: Hugo no gol, na lateral direita o Isla, na lateral esquerda Ayrton Lucas, no meio de zaga Davi Luiz e Pablo, no meio campo dois cabeças de áreas, João Gomes e Thiago Maia, um pouquinho mais à frente Marinho, Gabigol e Lázaro, e lá na frente Pedro. O Flamengo, o treinador Paulo Souza me surpreendeu da seguinte forma: ele poupou de maneira correta o Mateuzinho, porque tinha 2 cartões amarelos, poderia sofrer o terceiro cartão nesse jogo e ficar fora da primeira rodada das oitavas, e tinha 3 jogadores na mesma circunstância do Mateuzinho, 3 jogadores de meio campo, da mesma posição. Havia comentado no vídeo de ontem. Seria o João Gomes, o Thiago Maia e o Andreas. Para minha surpresa, ele começou com o João Gomes e o Thiago Maia esse jogo. Eu não faria isso, porque o João Gomes, na minha opinião, é o nosso melhor cabeça de área, certamente é um dos titulares nessa posição, e correria o risco de tomar o cartão. Foi o que aconteceu. O João Gomes tomou o cartão amarelo e está fora da primeiro jogo das oitavas. Perdemos um jogador importante para esse jogo. E correu o risco de perder o Thiago Maia também. Na minha opinião, ele deveria ter entrado com o Andreas e com o Diego. Porque o Diego, primeiro que o Diego não tem cartão nenhum, não correria esse risco. O Andreas está pendurado também, mas não nós sabemos se ele ficará ou não no Flamengo. Então, caso ele tomasse o terceiro cartão amarelo, talvez não fizesse tanta falta como o João Gomes fará. Então, ele, na minha opinião, ele errou em relação a essa escalação. Além disso, o time do Flamengo jogou muito mal. Troca de passe muito lenta, uma dificuldade para furar a retranca do Sport Cristal, deu alguns espaços na defesa, sofremos alguns sustos. É verdade que a bola não chegou no nosso gol no primeiro tempo, mas teve 2 jogadas ali que poderia ter surgido o gol do Sport Cristal. O Flamengo com um toque muito lento, essa virada de bola que chegava até a irritar nós torcedores, porque quando você tem um adversário na retranca, igual o Flamengo normalmente pega no Maracanã os seus adversários, você tem que girar essa bola com velocidade para que você pegue a defesa desconfortável. Não, a forma que o Flamengo estava tocando a bola estava simples para o adversário, para o Sport Cristal. Eles já sabiam mais ou menos a mecânica do jogo do Flamengo. E quando essa mecânica está lenta, que foi o caso de ontem, facilita muito. Então, faltou acelerar o jogo, não confundir paciência com lentidão. Foi o que o Flamengo fez ontem. Ele confundiu paciência com lentidão. Você tem que acelerar o jogo. Futebol é risco, você tem que arriscar. E para isso você arriscar, ou você tenta um drible, você tenta uma jogada, um toque mais rápido. Foi o que o Flamengo deixou de fazer ontem. E outro detalhe que o Flamengo não teve ontem, não sei se vocês também puderam perceber: nenhum chute de fora da área. A exceção de um chute do Marinho, no primeiro tempo, que o João Gomes enfia uma bola para ele vira e bate pro gol. O goleiro deles faz uma grande defesa. Fora isso, o Flamengo não fez, deu chute de fora da área, nem tampouco acelerou o jogo, como eu mencionei aqui. Não teve o drible. O Flamengo não é um time que dribla aquele drible em direção ao gol, é só drible laterais, que não adianta muita coisa. Ou seja, foi uma atuação para esquecer, uma atuação muito fraca. Para completar a noite, o nosso goleiro Hugo infelizmente falhou novamente. É visível a falta de controle emocional desse jogador. Quando ele toma o gol, não sei se vocês perceberam, a fisionomia dele era de uma pessoa assustada. Não sei porque ele está com esse problema, porque
ele é um jogador cria do Flamengo, ele está acostumado com essa pressão, ele sofre essa pressão desde moleque, porque pense você, o Flamengo é pressão desde o início, desde a categoria de base, tem que vencer mesmo e acabou. Então ele está acostumado com isso, já tem quase 3 anos de profissional, então ele sabe que a pressão é muito grande. E muitos dizem, né, a imprensa, em modo geral, diz, porque a torcida do Flamengo pegou muito no pé dele, talvez seja isso. Mas a torcida do Flamengo só pegou no pé dele porque ele deu razão para isso. Porque se ele não fizesse, se ele não desse, melhor dizendo, motivos para a torcida pegar no pé dele, ninguém estaria vaiando ele. O torcedor que ama o seu clube não vai ao seu jogador por nada. Ele deu um motivo, então essa vaia tem uma origem. A origem é que ele vem falhando e ontem mais uma vez falhou. Eu colocaria outro goleiro no lugar dele, porque ele infelizmente não tem condições emocionais para jogar, a verdade é essa. Aí dirão, pô Marcos, mas não temos goleiro, o Diego Alves está machucado e o Santos também. É uma oportunidade de botar um outro goleiro, um goleiro da base, até porque aconteceu no próprio Flamengo com o Júlio César. Ele entrou com 17 anos no chamado Fogueira, né? Tony Fogueira assumiu o gol do Flamengo e se tornou grande goleiro. Então seria uma oportunidade de dar uma chance ao reserva do Hugo nesse momento, porque o Hugo não tem condições de jogo, ele está psicologicamente muito abalado. E em relação ao Paulo Souza, cada vez que passa, cada jogo que o Flamengo realiza, há uma regressão, não há uma evolução. Eu vou tirar então como corte os 3 últimos jogos. O Flamengo fez um bom jogo contra a Católica, poderia ter ganho de 5 ou 6, perdemos vários gols. Quanto ao Goiás, nós tivemos um jogo de regular para bom, mas tivemos muita dificuldade de criação, ganhamos o jogo. Mas caímos em relação ao Católica. Quando chegou ontem, nós conseguimos cair ainda mais em relação ao time do Goiás, o jogo contra o Goiás. Ou seja, o Flamengo não está numa evolução, está numa regressão. Muitos dirão, Marcos, mas o time de ontem estava mesclado, era um misto. Mas isso ocorre com o time supostamente titular. Não existe um crescimento de jogo, o Flamengo não cresce. Você olha para o Flamengo, você não vê um padrão de jogo, você não tem esboço de time, você vê um monte de jogador bons, mas sem saber o que fará no campo. É uma condição muito ruim que o Flamengo está nesse momento. O Flamengo regrediu. Se vocês pegarem o Flamengo de outubro, de novembro, com o próprio Renato Gaúcho, que muita gente criticava, a diferença de jogo é muito grande. Tanto é que a mídia vem fazendo uma pesquisa aí para saber qual o melhor técnico do Flamengo após Jorge Jesus. Renato ganhou disparado, mesmo não ganhando nenhum título. Quem ganhou o título foi o Rogério Ceni. Mas o Renato Gaúcho foi considerado o melhor treinador desse período após Jorge Jesus, que apresentou o melhor futebol. E o pior, vocês sabem quem foi o pior? Preciso falar? É ele mesmo, Paulo Souza. Ele foi considerado o pior treinador do Flamengo no momento. Pior do que o próprio Domenech, para vocês enxergarem a situação que nós estamos. Entendeu? Isso não é uma coisa que nós, torcedores, ficamos felizes em falar. Pelo contrário, queríamos estar aqui dizendo as melhores coisas possíveis do Flamengo. Mas infelizmente não é a realidade. O Flamengo está jogando muito mal e cada vez a qualidade desse jogo piora. Porque o treinador simplesmente chegou no Flamengo, mudou toda a estrutura, criando a chamada competição sadia, só que ele misturou posições, jogadores em lugares diferentes. Resumindo tudo, o Flamengo hoje está desmantelado. Você olha para o Flamengo, você vê bons jogadores, mas você não vê um esboço de time. Entendeu? Não vê. E outro detalhe que eu queria passar para vocês, além disso, o Davi Luiz, nitidamente, é um jogador que ainda não estreou no Flamengo. Eu pergunto a vocês, coloquem nos comentários, qual foi o grande jogo que o Davi Luiz fez com a camisa do Flamengo? Você está satisfeito com o Davi Luiz, jogando o que ele está jogando pelo Flamengo? O Rodrigo Caio ficou 5 meses, 6 meses parado, voltou como se estivesse jogando sempre. Deu padrão à defesa, deu sustentação à defesa. Pode ser até coincidência. Ontem aparentemente não foi um gol com falha defensiva. Aparentemente. Mas ontem nós tomamos gols. Nos 2 jogos que o Rodrigo Caio jogou, contra o Católico e o Goiás, não tomamos. Pode ser coincidência? Pode. Mas eu acho que não tem de coincidência não. É porque o Rodrigo Caio
dar um padrão defensivo que o Davi Luiz infelizmente não vem dando. Aliás, o Davi Luiz para mim ainda não estreou no Flamengo. Teve lampejos em alguns jogos, mas o Davi Luiz, que se consagrou na Europa, ainda não chegou no Flamengo. Eu queria saber de vocês se vocês concordam com a minha opinião. Coloque aí nos comentários o que você acha. Se o Davi Luiz já estreou no Flamengo, coloque aí nos comentários, por favor. Agora falando também um pouquinho de bastidores. Continua muito forte os rumores da contratação do Vidal. É outra coisa que eu vejo como uma cortina de fumaça, entendeu? Um cala-boca pra gente, torcedor. Porque a janela de transferência ainda não abriu. A direção do Flamengo nunca foi de falar em contratações. Pelo contrário, sempre guardou a 7 chaves essas informações. Hoje ela não confirma, mas também não desmente a contratação do Vidal. Por que será? Por quê? Eu pergunto a vocês mais uma vez. Por que o Flamengo não diz nem sim, nem que não a contratação do Vidal? Porque tem interesse, porque a forma que vem sendo tratada essa contratação, se irá acontecer de fato, ela protege a direção do Flamengo sobre as críticas que ela vem sofrendo ao longo dessas semanas aí, em relação à qualidade do nosso jogo, essa bagunça, essa confusão do treinador com o Diego Alves, enfim, toda essa bagunça que vem acontecendo no Flamengo. Uma contratação desse impacto, ela tira o foco da imprensa em relação a isso. Então, para ele está sendo confortável esse noticiário que o Vidal já acertou, que ele está para chegar, já está tudo certo, que o contrato é de 1 ano e meio, de 2 anos. Isso para eles está sendo confortável, está sendo uma forma deles se protegerem. E nós, torcedores do Flamengo, temos que perceber que está rolando isso. São efeitos que os dirigentes costumam usar, são artifícios que eles costumam usar, melhor dizendo, em relação a isso. Eles botam na mídia uma suposta contratação, não confirmam, mas também não negam, e fica nessa especulação de contratação ou não. E nisso eles ganham tempo. E é o que está acontecendo com o Flamengo. Então, galera, essas são as notícias do Mengão. O Flamengo jogará no próximo domingo às 18 horas o Fla-Flu, um jogo com caráter decisivo, porque caso o Flamengo não consiga essa vitória contra o Fluminense, certamente ficará insustentável a permanência do Paulo Souza no comando técnico do Flamengo. Haja vista que os resultados não estão sendo bons, nem tampouco a qualidade do jogo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Vambora, Mengão! Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo.